No fim do século XIX, uma vasta quantidade de imigrantes, em especial da Itália, vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café, substituindo a mão de obra escrava que, pouco a pouco, ia sendo trocada por mão de obra assalariada, até a abolição total da escravidão em 1888. Com os imigrantes, em sua maioria camponeses, vieram também os ideais anarquistas. Uma colônia anarquista chegou a afirmar-se em terras brasileiras, no Paraná, entre 1890 e 1894, a então Colônia Cecília, hoje Colônia Santa Bárbara. Foi uma interessante experiência anarquista autogestionária, mas que durou pouco tempo. Nos centros urbanos, especialmente em São Paulo, vários agitadores anarquistas uniram-se a líderes sindicais ou, em muitas vezes, promoveram até atos paralelos aos atos sindicais, de forte inspiração marxista. Os atos públicos eram agitados, combativos e, em muitos casos, terminavam com a repressão violenta da polícia em resposta à arruaça promovida pelos agitadores anarquistas. Em 1907, foi criada uma lei para coibir os ideais anarquistas trazidas pelos italianos, a chamada Lei Adolfo Gordo, em referência ao parlamentar que a criou, e sancionada pelo presidente Afonso Pena. A lei previa a expulsão imediata de qualquer imigrante que promovesse atos anarquistas no país. Início no século XIX. Período imperial socialismo refere-se, em geral, a quaisquer propostas e movimentos de reivindicações sociais, principalmente após o avanço da consciência política, de liberdade e igualdade, e com as questões da Revolução Industrial. Também pode-se distinguir uma classificação de socialismo utópico e socialismo materialista. É aos ideais do primeiro que pertenceram às manifestações sociais na primeira metade do século XIX, como socialista de característica ético-religiosa, divulgado principalmente em artigos em diversos jornais do Rio de Janeiro. O socialismo carioca tinha inspiração francesa, sendo divulgados na imprensa, e também além de outras diversas doutrinas afeitas às questões sociais e ao catolicismo, como a emancipação social, filantropia e, além da homeopatia e da teoria educativa de Joseph Jacot, como instrumentos emancipadores, destaque-se a vinda dos Fourieristas João Vicente Martins, médico português, e Benoît Mouret, francês, este último tendo publicado artigos, criado em 1845 o jornal O Socialista, e inclusive chegou a fundar o Falastério do Saí em Santa Catarina. Mouret repudiava ser alcunhado de anarquistas ou comunista, termos que eram confundidos em ataques ao socialismo. Foram também essas inspirações éticas, iluministas e cristãs as dos filósofos Antônio Pedro de Figueiredo, que as divulgavam no Pernambuco em seu jornal O Progresso, a partir de 1846, e que definiu em seus princípios o socialismo não é uma doutrina, ainda não passa de uma inspiração, mas esta tende a reformar o estado social atual em prol do melhoramento moral e material de todos os membros da sociedade. O caráter do socialismo no século foi, em geral, pacífico e evolucionista, com a publicação de reivindicações das classes trabalhadoras, críticas e propostas ao governo. Enquanto as ideias de uma revolução do proletariado não ganharam destaque, apenas após 1848, com a Primavera dos Povos, que se intensificou na imprensa brasileira o uso do termo comunista, em geral para depreciar os ideais socialistas em referência aos críticos sociais franceses, juntamente com o surgimento da palavra anticomunista.